Amigo assinante da TV Brusque, estamos de volta com o programa Dirley Silva, recebendo o secretário de Desenvolvimento Regional, Jones Bósio. Na semana passada, ouvimos o presidente e vice-presidente da Câmara de Vereadores. Hoje, vamos conversar com Jones Bósio sobre os planos para esse ano de 2015 e até o quadro político de Brusque depois da definição do Tribunal Superior Eleitoral em relação à cassação do prefeito e do vice-prefeito da cidade de Brusque. Jones, é um prazer tê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado, Dirley. É um prazer meu. Estamos prontos para as perguntas. Vamos começar a falar sobre SDR e essa possível alteração aí de agência. Como é que está essa situação, Bósio, e o que isso vai representar do ponto de vista prático e legal dentro da Secretaria em Brusque? Depois que nós reassumimos a SDR, no mês de fevereiro, né, ela continua sendo SDR ainda, e o governador tinha a ideia de transformar ela em agência, a Secretaria, que vai para uma reforma política, né, um pacote que o governo vai mandar para a Assembleia, devido a um fator que, para esclarecer as pessoas, por que agência e não SDR, né? Não, por que secretaria? Porque às vezes o governador, ou o secretário da Fazenda, ou o secretário da Casa Civil vai participar de uma audiência ou de uma reunião, principalmente o governo, em rede nacional, e aí se pergunta, às vezes, para determinado governo, por que Santa Catarina tem 56 secretarias. Por quê? Porque tem 36 secretarias regionais. Então, a secretaria ela tem status de secretário. No caso, eu, secretário Jones Bósio, nós temos esse status. E o governador quer passar para a agência, que daí, no caso, nós vamos ficar aí em torno de 15 ou 18, porque também tem outras secretarias que vão ser extintas. E quando fala em 56 secretarias, o governo é cobrado pelo tamanho do Estado e por que 56? E aí ele tem um tempo todo para ter que explicar que a descentralização aconteceu, que é dividido em 36 regiões, e que essas regiões são coordenadas por um secretário regional e que não é um secretário setorial, como é São Paulo, como é Rio de Janeiro. E é mais ou menos o que a Prefeitura fez no tempo da Marta com as subprefeituras, né? Mas o governo tem essa ideia de mandar para a Assembleia agora em abril ou maio, mais tardar, e transformar a Secretaria Regional em agência. Mas para nós que estamos trabalhando, estamos à frente da Secretaria, ainda Secretaria, e acredito que mesmo que mude para a agência, não vai ter diferença nenhuma. O importante é nós estarmos focados no trabalho, atendendo os prefeitos, os vereadores, as reivindicações da comunidade, e com a autonomia que o governador passou a nos dar também para podermos resolver as necessidades e as reivindicações da nossa comunidade. Você já em entrevista para a imprensa de Brusque, lá mesmo na Rádio Cidade, mencionou a autonomia que essas agências deveriam ter para o trabalho seu do ponto de vista político, especialmente, e, é claro, do ponto de vista da agência de ter uma atuação importante na região. Você colocou também nessa oportunidade que o governador Colombo estava preocupado em relação ao orçamento, em relação às despesas, em relação à situação financeira do Estado. Você acha que com essa modificação é possível juntar essa situação de a agência realmente ter uma importância do ponto de vista das ações na região e também uma economia financeira para o Estado, Bósio? Olha, a economia ela é mundial, né? Eu estive recentemente na China e a gente já começa a perceber a crise mundial também chegando lá e a preocupação do governo. E nos últimos dias me licenciei também, onde a gente visitou Itália, França, Inglaterra, e a gente pôde perceber nitidamente uma crise mundial, né? Em Roma, por exemplo, a Itália fez um empréstimo à Grécia, onde levou um calote de 6 bilhões e o povo foi para a rua. E o Brasil não é diferente, o Brasil também passa por uma dificuldade e nós temos que ter noção disso, e é uma cascata. Então Santa Catarina também
passa por uma dificuldade. Aliás, de todo o Brasil, Santa Catarina é um dos únicos estados do Brasil que vem pagando rigorosamente em dia todos os seus pagamentos para os seus funcionários, como segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, que são os mais necessários, e os seus fornecedores também. Agora, nós não podemos, não dá para tocar um estado só com folha de pagamento. Nós temos a Previdência, né, que é muito alta. Nós precisamos fazer investimento. Precisamos investir mais em educação, mais em saúde, mais em infraestrutura. Mas, no momento, não é possível. Da nossa arrecadação, o que resta da nossa arrecadação é 0,03%. Então, é quase que impossível você pegar esse valor e dividir para todas as ações que o governo tem a necessidade de fazer. E não vai ser só as agências, mudando secretaria regional para agência, que nós vamos resolver esse problema. Isso é uma maneira de minimizar o problema e nós conseguimos cumprir a folha de pagamento do servidor público, principalmente o efetivo, né? Como eu já falei, a Polícia Militar, a Segurança Pública, a Saúde, a Educação, a Assistência Social, enfim, o que é necessário do governo, e deixando assim, se necessário, os cargos de confiança do governo de lado. Então, o governo está muito preocupado e focado em cortar gastos e custos para isso. E esse corte que as agências, as secretarias regionais, as setoriais e as autarquias estão fazendo 20% em todos os setores, nós conseguimos levar até o final do ano cumprindo rigorosamente a folha de pagamento. A partir do momento que você atrasar a folha de pagamento de um mês, já começa a virar uma bola e eu acho que você não consegue mais fazer o pagamento. Me lembro eu, quando o Paulo Afonso era governador, estudava em Blumenau, aconteceu isso e há um problema muito grave, né? Então, o governador está muito focado nisso e cobrando muito, e com esses cortes que nós estamos fazendo, parece às vezes que não é um montante muito grande, mas se você pegar todos os setores, eu em 2012, 2013, nós fizemos só de custeio 870 mil reais de economia. Isso é significativo. Chega perto da casa de 1 milhão. Se nós pegarmos aí as 56 secretarias, nós vamos fazer uma economia de 56 milhões, fora as outras coisas que é possível fazer. Então, nós estamos rastreando e fazendo o que o governador Raimundo Colombo pediu para que a gente possa cumprir isso, e o governador está muito focado em dar uma atenção em fazer, cumprir o acordo que tem com os professores, que no início do seu mandato, o seu piso era R$ 690, hoje o piso do professor é R$ 2.000, com um aumento de 178%, sendo um dos maiores, o maior aumento da história do governo de Santa Catarina, né? Ainda ontem visitei também o secretário Gruba, onde participou o Coronel Gomes, junto conosco, o presidente da Câmara da Guabiruba, onde nós fomos pedir mais efetivo para a nossa segurança pública, principalmente da nossa cidade, da regional, mais Brusque, Guabiruba e Botuverá, onde a gente pediu um curso de 650 homens que vão ser agora integrados na Polícia Militar, 60 homens, o quartel do 18º Batalhão, que é de Brusque, tem condições de dar o curso para 60 PMs, e a gente pediu que desses 60, 30 ficassem na nossa cidade para atender Brusque, Guabiruba e Botuverá, e eu acredito que, pelo que nós sentimos, o secretário acusou a nossa necessidade e vai nos atender. Mas mostrou que o governador Raimundo Colombo também contratou mais de 5.000 PMs, sendo o governo que mais contratou PMs da história de Santa Catarina, mas em 4 anos nós contratamos 5.200 PMs e aposentou-se 4.360. Então é um batalhão velho, no bom sentido, né? Não velho no sentido de menosprezar alguém, não. Velho na idade de trabalho, 35 anos, 40 anos, alguns de serviço, né? Velho de trabalho. Então, o governo está trabalhando muito nisso, mas esse aposentado vai somando, vai para a Previdência e vai aumentando a folha de pagamento. Então, nós estamos muito preocupados. Então, nós estamos fazendo essa contenção de gastos para que a gente possa ajudar o governo, e ajudando o governo, automaticamente a gente está ajudando a nossa comunidade e o cidadão catarinense. Você acompanhou a formação
e como nasceram as secretarias de desenvolvimento regional do governo Luiz Henrique da Silveira, nos 2 períodos de governo, depois no início de Raimundo Colombo. As secretarias tinham uma certa autonomia no início ou essa autonomia foi retirada pelas setoriais, Bósio? Eu tive a oportunidade de estar 7 anos, já vou para o 8º ano à frente da Secretaria Regional, 5 anos como diretor e agora para o 3º ano como secretário. Quando o governador Luiz Henrique, agora senador, era o governador, nós tínhamos uma autonomia sim, maior, né? E tinha um orçamento próprio onde nós conseguíamos atender e trabalhar de uma forma mais fácil e mais ágil e prática com os prefeitos e vereadores, entidades e civis. Mas o que aconteceu? O governador Raimundo Colombo não cortou os gastos para tirar o poder da secretaria. O problema é que a crise começou de 2012 para cá, e eu tive o azar de pegar essa onda da crise. Então, final de 2011, o secretário Gavazzoni, então, já nos alertava que 2012 seria um ano ruim, que 2013 seria pior, e que 2014 seria ruim também, e que começamos 2015 também numa situação ruim. Nós já estamos em março e não temos previsão para orçamento, né? Isso é muito cobrado pelos patrulhamentos de ruas, pelas estradas de pavimentação, de rolamento, pelas roçadas, mas acredito que antes de abril, que já estamos próximos, né? Entre abril e maio, nós não vamos ter orçamento para fazer isso, porque o governo precisa chegar no denominador com os professores e ter mais alguns aumentos na área da saúde, ampliação do próprio Marieta, que é um hospital, algumas necessidades que no momento são prioridades, que é saúde, educação e infraestrutura. Mas essa infraestrutura que eu falo é de duplicação de rodovia, de duplicação da 470, da 486, da 410, desse trabalho, e não de roçada. Não que não seja necessário, a gente sabe que é necessário, mas às vezes você tem que atacar o que está acontecendo, o que está acontecendo, um óbito, ou óbito com frequência, e o governador tem essa preocupação de uma morte não virar apenas uma estatística. Nós temos esse cuidado. Então, por isso, nós estamos trabalhando muito forte nisso. E segunda-feira, às 13h30, nós temos uma audiência com o governador, onde eu vou poder conversar com ele, como fiz dia 23, sobre a 486, e vou falar para ele que agora cheguei no limite e que eu preciso, sim, de um orçamento para que eu possa fazer a roçada das rodovias e a manutenção das estradas de barro, como Moura, como Major Alberto Leal, e a 486 não é mais necessário porque a empresa já começou o trabalho, então ela é responsável pela manutenção. Mas a autonomia não foi tirada pelas setoriais, mas o governador, não posso usar isso de tirar a autonomia, ele pediu para que a gente economizasse para poder manter o governo e fazer sempre girar a folha de pagamento, que é o mais importante no momento, e ter o mínimo de investimento na saúde e na educação, que é o que hoje, né, e segurança pública, que numa pesquisa recente que a gente fez, qualitativa, é o que o cidadão mais pede para o governante, é saúde, educação e segurança pública. Estamos conversando com o secretário Jones Bósio, aqui na TV Brusque. Vamos ao intervalo comercial e após o intervalo retornaremos com a segunda parte do programa Estúdio Mais, Dirley Silva. Muito bem, estamos de volta com o programa Dirley Silva, conversando com o secretário Jones Bósio. O secretário falou há pouco de 3 situações que são sempre muito questionadas pela comunidade, que é a segurança, saúde e educação. São as principais reivindicações da sociedade, né? A saúde, eu penso que está em primeiro. O que a SDR aqui de Brusque tem feito, secretário? Porque recentemente até
houve um debate aqui na cidade sobre a oncologia, sobre essa situação de se fazer o tratamento em Blumenau ou Florianópolis, enfim. O que está sendo feito para amenizar isso? Nós temos trabalhado fortemente, às vezes no bastidor, porque não adianta você trazer informações que você está indo atrás e acaba criando uma expectativa para o cidadão e depois isso não torna-se concreto, né? E aí fica uma coisa vazia. Eu tenho muito cuidado disso, né? Como é a UTI neonatal. Mas, na oportunidade, há uns 10, 15 dias atrás, o vereador Jean Pirola nos procurou sobre um caso de pediatria que aconteceu em Brusque, num determinado hospital, e a gente aproveitou na oportunidade de falar com o secretário de Saúde de Santa Catarina, o João Kleino Bing, ex-prefeito de Blumenau, que prontamente nos atendeu, e na oportunidade estava o senador Dário Berger, e quero fazer aqui um agradecimento também, onde se propôs a nos ajudar. E dia 10 de abril, o secretário vai estar em Brusque, porque nós fizemos algumas das reivindicações. Uma delas era do vereador Jean Pirola, onde nós queremos melhorar a pediatria, o atendimento pediátrico, que é uma luta também de outros vereadores, né? Mas que na ocasião hoje o vereador Jean Pirola nos procurou, o atendimento mais amplo, já que num hospital há clínico geral, mesmo que você for pagar a sua consulta. Então, se você tem Unimed, você vai na Unimed, tem um horário só específico para o seu filho. Na Zambuja, você não consegue ser atendido, embora o esforço é muito grande, mas a demanda é muito grande também. Porque hoje o Hospital de Zambuja atende, se você analisar, quase 200 mil pessoas no total. Não que todo mundo fique doente e vá lá, mas se você olhar a nossa população, mais Guabiruba, mais Botuverá, e mais um pouco da parte de São João, Canelinha e Nova Trento, a Zambuja, hoje ela é quase que inviável, ela atende, quase que impossível atender todo mundo. Então, a nossa ideia é levar para que as pessoas entendam, não que nós queremos que as pessoas que têm condições de pagar uma consulta, só elas sejam atendidas. Não, é que a partir do momento que essa pessoa precisa de um pediatra, ela tem que se deslocar até a Zambuja, porque o hospital evangélico não tem o pediatra plantão, ela acaba tirando uma vaga de uma pessoa que precisa e não tem condições de pagar a consulta. Eu quero que as pessoas entendam isso. E foi dessa forma que ainda que o vereador colocou, o vereador Jean Pirola. Então nós queremos levar a pediatria num horário mais extenso, que seria durante todo o dia e até às 11 horas da noite, aproximadamente, na Unimed, para que se você possa ter, se você tiver a necessidade de levar o seu filho num pediatra, você ter uma outra opção. Você no evangélico, se o clínico não puder resolver, você vai no Zambuja, está lotado, então você tem a alternativa de ir na Unimed. Mas o que acontece? A vigilância sanitária negou o atendimento durante o dia na Unimed. E nós fomos falar com o secretário Cleminho para que libere isso, para que a Unimed possa atender as crianças, não só quem é credenciado à Unimed. Eu, cidadão Jones, tenho uma filha de 5 anos, não tenho Unimed e não consigo achar pediatra. Então eu tenho a oportunidade de poder ir onde é a Unimed hoje, na Guilherme Wegner, e ter lá o pediatra, já que lá existem 9 brusquenses pediatras, Dr. Celso, Dr. Otaí, são pessoas que eu tenho mais aproximação, mais conhecimento, que trabalham lá, são pediatras da nossa cidade e que possam atender essas crianças, esses pais, né, e dar um conforto. Porque o que está acontecendo? O pai ou a mãe precisa de uma vaga a ser atendido por um pediatra e não está encontrando, nem no hospital evangélico, porque não tem mais plantão, e quando chega na maternidade, no Zambuja, como eu falei, é super lotado, e às vezes a necessidade é muito grande e não pode ficar na espera. Então acaba indo se deslocar a Blumenau ou a Balneário Camboriú, e que também é 1 hora e meia de deslocamento. Então nós queremos dar pelo menos esse conforto a essas pessoas, que de uma forma você acaba tirando de dentro do Zambuja uma grande quantia de pessoas, que às vezes pode pagar e que está lá porque não tem pediatra em outro lugar para ser atendido. Esse é um trabalho nosso. Claro que, paralelo a isso,
nós estamos trabalhando já há muito tempo, desde quando eu era vereador em 2008, quando eu fui pré-candidato em 2007, eu já conversava com o ex-prefeito Ciro Rosa e tive a oportunidade de convidar com o prefeito Paulo Essel, da possibilidade de nós termos na nossa cidade a UTI neonatal. É muito importante. Recentemente, agora essa semana, nós tivemos 2 casos de UTI neonatal, onde mais uma vez eu já contei essa história de outras histórias, né, onde vieram crianças que vieram a óbito, infelizmente, mas graças a Deus, essas 2 crianças, inclusive uma da Bateias, meu vizinho, a gente conseguiu um deslocamento, uma vaga em Balneário Camboriú, e acabamos atendendo essa criança. Mas que bom que nós teríamos, se nós tivéssemos isso em Brusque. E nós vamos receber nessa tarde a direção do Hospital da Maternidade Evangélica, do Hospital Evangélico, para que a gente possa fazer, junto com o governo do estado, uma parceria pública-privada, onde nós possamos ter alguns dos leitos, eu acho que é 8 leitos que tem da UTI neonatal, me perdoa, ou me corrige se não for esse número, mas que 50% seja atendido pelo SUS, para que a Brusque tenha UTI neonatal para as pessoas que tenham a necessidade de usar o Serviço Único de Saúde, que é oferecido pelo governo. Além disso, dia 10 de abril, nós vamos fazer a visita com o secretário de Estado, João Kleino Bing, no Hospital Evangélico, nós vamos no Azambuja, nós vamos na Unimed ver essa parte da pediatria e também uma luta nossa, que é o tratamento de oncologia, né? A cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Tudo isso nós temos uma gerente de saúde, que é a Crespo, uma pessoa super competente, que tem um conhecimento, que é esposa de um médico, que também tem um conhecimento já de longa data, mas a gente sempre orientado e conversando com essas pessoas, o que nós queremos fazer é que as pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, ela acaba tendo que se deslocar da cidade, de Brusque, Guabiruba ou Botuverá, para Florianópolis, ou para Balneário, ou para Blumenau, e isso, a pessoa já está debilitada devido ao problema de saúde que ela está passando, e tem que sair daqui 5 horas da manhã de ambulância, passar por um exame que é difícil, uma rádio, uma químio, e voltar no final da noite, né? E às vezes tem que retornar no outro dia. Isso deixa a pessoa abatida psicologicamente, fisicamente. Então, o que nós queremos que o secretário nos ajude é que traga isso para dentro de Brusque, em uma parceria com a prefeitura, com o governo do estado e com o hospital, para que a gente faça isso, a químio, a rádio e, se possível, a cirurgia dentro de Brusque. Quando eu falo cirurgia, de oncologia, né? A pessoa que é portadora de um câncer. Falo isso porque, Dirley, você sabe, eu nunca toquei nesse assunto publicamente, mas às vezes é necessário tocar. Em 2010 eu tive um câncer e eu sei da dificuldade que é você esperar um exame, você esperar uma consulta, a ansiedade de você saber o resultado, e quando o resultado é positivo, que foi no meu caso, você ter que tratar. E você não é só você que fica abalado, você abala pai, mãe, filho, filha, enfim, toda a família. E quando você tem que se deslocar ainda até a capital, que é cansativo, é 2 horas de viagem, todo um trânsito, mesmo você tendo condição de ir com o seu veículo, isso é mais mais um peso para você, né? E depois, quando você volta muito cansado também. Então, quando você tem essa oportunidade de fazer todo esse tratamento na sua cidade, te dá um conforto muito grande, né? Te dá uma paz, eu falo isso em causa própria. Então, nós estamos lutando muito para que isso aconteça, muito mesmo, e eu espero que a gente já tinha falado com o Dr. Dalmo, que era o secretário da Saúde, uma pessoa muito querida, que acabou sendo candidato a deputado e hoje é deputado, a doutora Tânia, que foi secretária da Saúde, não tivemos êxito, mas eu senti muita força de vontade do secretário João Kleino Bing, que acabou perdendo o pai, inclusive de câncer também, né, o ex-governador Kleino Bing, e também o apoio do Dário Berger, que esteve presente, o nosso senador,
que é importante, o seu apoio para isso, e tudo isso para que a gente possa dar o maior conforto possível para essas pessoas que passam por essas dificuldades. Você acha, Bósio, que essa situação ela é uma decisão mais técnica ou é uma decisão política? Técnica. Mais técnica. É técnica. Tem algumas... Aí vem o problema, né, de às vezes você não ter todos os dados, porque às vezes, mas você não sabe responder? Tem coisas que eu não consigo responder. A minha pasta, existem 10 gerências, né? Eu tenho lá assistência social, eu tenho agricultura, eu tenho a saúde, eu tenho a educação, eu tenho a infraestrutura, enfim. Então, tecnicamente, eu não consigo saber qual é o documento necessário que está faltando, mas o secretário deixou uma coisa muito adiantada já, que a quimioterapia provavelmente está sacramentada para ficar em Brusque já, que já é um grande passo. Mas nós queremos também a cirurgia e a rádio, né, para que a gente possa deixar esse cidadão aqui. E vamos levar nisso tudo o secretário também visitar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, no qual eu tenho uma afinidade muito grande, e a gente quer conseguir mais algumas aquisições para a Rede Feminina. Recentemente, nós conseguimos um mamógrafo para a Rede Feminina, onde a Rede Feminina atendia 10 a 12 casos por mês, que era possível atender. Hoje nós atendemos mais de 100 mulheres, porque a demanda mensal ultrapassa as 100 mulheres, mas as consultas que tínhamos disponível eram 10, e a única solução era comprar um mamógrafo e doar para a Rede Feminina. E esse pedido eu fiz ao governador Raimundo Colombo, junto com o presidente da Assembleia, Gelson Merizio, e hoje a Rede Feminina tem um mamógrafo, onde nós hoje atendemos mais de 1000 mulheres por ano. Então isso é uma vitória, né? Você poder diagnosticar um tumor de uma mulher, de um câncer de mama, para poder fazer esse tratamento. Vamos levar o secretário até o Hospital de Dom Joaquim também, onde lá a gente fez grandes melhorias, um investimento de mais de 2 milhões de reais, onde reformamos todos os quartos, o centro cirúrgico, e recentemente eu recebi a diretoria do hospital, onde o centro cirúrgico estava passando por um problema por queda de energia, e com muita luta, já que a Celesc já não é mais só do governo, ela é pública-privada, nós mesmo assim conseguimos colocar um transformador próprio para o centro cirúrgico, que já está funcionando. Então são muitas demandas, mas que a gente luta todos os dias. Eu acordo, que nem hoje eu estava 6 horas já em pé e vou até 10 horas da noite, porque é assim que a gente tem que fazer, trabalhar e buscar o melhor possível, mas sempre com a certeza que o mais importante é focar a necessidade e o bem da comunidade, e nunca politicamente, pode ter certeza disso. A região vai ganhar uma grande obra, inclusive neste dia 25 nós tivemos aí uma audiência pública, Bósio, em relação à barragem de Botuverá. A Defesa Civil esteve aí, também a Fundação do Meio Ambiente, enfim, houve uma audiência pública com a comunidade de Botuverá, com as autoridades do município. Essa obra deve começar quando exatamente? Existe já uma previsão exata do início dela? O que nós temos, essa obra, o que eu posso falar, é uma obra que, como eu já, numa outra entrevista, eu falei que a 486, que é Antônio Raio, era fato e que ia acontecer, embora estava demorando muito para iniciar, mas está aí. Começamos a obra, já estamos trabalhando. Hoje de manhã eu visitei a obra, já estamos fazendo drenagem, abertura, e só já esperando o material para vir. Depois das drenagens prontas, nós só estamos esperando o material do porto vir para fazer a cobertura das laterais, para ter a segunda pista, e essa obra vai fluir muito rapidamente. A mesma coisa que eu posso falar é a barragem, isso é fato. Nós temos dinheiro garantido do BBB, do Banco do Brasil, né, BBB, BB2, desculpa, então a gente acaba falando BBB. É um valor para a obra de 78 milhões, na obra em si, mas o total são 110 milhões de investimento, porque há os acessos, as indenizações, e o secretário Milton Robles, que é deputado e agora assumiu a pasta de novo da Defesa Civil, e eu estou muito feliz por isso, porque é um secretário de muita competência e muito focado no que faz, e tem conhecimento de causa, né?
E ele visitou, ontem eu não pude participar, porque estive numa audiência com o deputado Merizzi, com o chefe de gabinete do governador, mas é uma obra que ontem nós passamos mais um passo, que é a licença ambiental. E aí você pode indagar, poxa, de novo a licença ambiental? De novo. É um processo que é muito moroso. É difícil de vencer essas barreiras, mas ontem nós fomos na audiência, participar da audiência, e essa etapa de licença ambiental nós vencemos. Então agora o edital está pronto, agora basta licitar para que a gente possa, então, tendo o vencedor, começar essa obra e daí, como a gente já estava conversando, eu e o Dirley, antes do início do programa, lá uma contenção de mais de 20 milhões de cúbicos de água que vão ficar retida numa cheia, dando aqui tranquilidade para o cidadão do Guarani, do brusquense no total, e até a Itajaí. Isso é uma obra que desde o tempo de Juscelino Kubitschek, quando era o nosso governador, presidente da República, ele sobrevoou toda Santa Catarina, onde nós já passávamos por grandes enchentes, e nunca foi feito nada. Então está aí o governo de Santa Catarina fazendo investimentos não só nessa barragem, mas em Ibirama também, e outras, e isso é mais um fato e mais uma obra do governador Raimundo Colombo, onde Botuverá, principalmente, vai ser diretamente beneficiada não só com a obra, mas vai passar a ser um ponto turístico, porque já que o asfalto das cavernas está chegando próximo, já ultrapassa os 8 quilômetros pavimentados, no total de 11,5, e é muito próximo da barragem. Então, quando a barragem estiver pronta, toda aquela área vai ser pavimentada, então fica para Botuverá um ponto turístico, não só as cavernas, nós brusquenses às vezes deixamos de ir até as cavernas porque a estrada é de barro, tem lama, tem buraco, então nós não vamos mais ter esse problema e podemos no sábado ou domingo nós passarmos com a nossa família na cidade de Botuverá. E como é que funciona para a cidade crescer? Você acaba indo lá, acaba jantando, acaba almoçando, acaba abastecendo. E tudo isso gera ICM e a cidade aumenta a sua arrecadação, podendo investir mais nas cidades. E uma boa notícia que está chegando, que em breve, acredito que meados de maio, mais uma quantia dessa parte latifundiária, onde a pessoa não tem a escritura, tem só o contrato do terreno da sua casa, e que ele quer ter, sim, a sua escritura, né? Eu digo que a casa do cidadão é o RG da família, né? E ele, com um contrato, ele nunca se sente bem, né? Não sabe se realmente aquilo está oficializado. É a mesma coisa quando você vai comprar um terreno. Você pergunta, tem escritura? É contrato, você já torce o rosto, né? Ou a cara. E a gente vem com um número grande de escrituras para poder beneficiar não só Botuverá, mas toda a nossa regional. Quando eu falo regional é Tijucas, Canelinha, São João, Nova Trento, Major, Brusque, que tem ainda casos assim, parece próximo de Gaspar, Guabiruba e Botuverá. Vou ao intervalo comercial, o último. Depois nós voltamos aqui com o secretário Jones Bósio para falarmos alguma coisa sobre política e os últimos acontecimentos relativos a ela, principalmente a cassação do prefeito e do vice aqui de Brusque. O que pensa o secretário de Desenvolvimento Regional? Ele que é um agente político, ele que é de um partido de oposição na Câmara dessa situação. Depois do intervalo a gente volta. Programa Dirley Silva, Estúdio Mais, aqui na TV Brusque, conversando com o secretário de Desenvolvimento Regional, Jones Bósio. É sabido pelo secretário os últimos fatos ocorridos esta semana, a cassação do prefeito Paulo Êcio. Claro que o grupo de advogados que defende o Paulo e o Farinha já hoje mesmo entraram com um recurso do Supremo para garantir a permanência dele, mas muita gente apostando que dificilmente isso não vai ocorrer, ou seja, a permanência de Paulo e Farinha na administração de Brusque. Mas decisão e expectativa em relação ao que pode acontecer vai ficar para a próxima semana. Mas baseado nos fatos
nas cartas que estão na mesa hoje, da possibilidade de termos uma eleição direta ou indireta, quem vai definir isso é o Tribunal Regional Eleitoral. O que pensa Bósio em relação a isso? Bem, eu posso responder isso de 2 ou até 3 maneiras. Posso responder como Jones, político, como presidente do PSD, né? Então, ou o que as pessoas querem ouvir, né? do eleitor anti-PT. Mas eu prefiro... Eu sempre fui um cara de posição. A minha vida política, eu aprendi isso com meu pai, e sou um homem de posição. Então, embora eu tenha um partido, que é o PSD, que é oposição a essa administração, é uma situação muito delicada. Nós estamos há 1 ano e meio, bem dizer, de uma nova eleição, e o que acontece, a cidade agora vai passar por um processo que, no fim, o próprio cidadão está confuso porque não sabe como vai ficar as obras, como vai ficar as obras do PAC, as pavimentações que estão sendo feitas, o que falta fazer, né? Tem obras que não foram feitas, que precisam ser feitas, o que foi feito, porque nem tudo que está aí está errado, mesmo sendo oposição. Então, há uma situação muito delicada e que, se você olhar friamente, agora de bate-pronto, o que você vê? O prefeito está cassado, o vice-prefeito está cassado, quem assume é o presidente da Câmara, né, por 90 dias, que daí convoca uma nova eleição. Você imagina todo o transtorno, né? Nós já estamos meados de abril, mais 90 dias o prefeito assume, o presidente da Câmara, aí assume um outro presidente na Câmara, e aí vai ter uma nova eleição, e aí deve ser 45 dias, acredito, de eleição, de urna, onde o eleitor vai poder votar, escolher o seu candidato, passa por todo um processo de quem vai ser os candidatos, e quando o prefeito assume a prefeitura, nós já vamos estar próximo do final do ano, e daí mexer em toda a estrutura, ou não mexer, né? Como você vai fazer? Vai deixar a administração que está aí, tirando o prefeito e vice-prefeito, coordenar, e você fazer uma parceria mista? Nós temos que ter esse cuidado, tem que ter uma cautela, se isso acontecer. Mas isso tem que virar fato primeiro, porque hoje a decisão foi 7-0, mas pode acontecer uma reversão e o prefeito conseguir mais um prazo para a defesa e tocar aí até ano que vem, ou até, quem sabe, final do mandato, ou acabar não voltando mais. Não voltando mais, eu vejo uma situação muito delicada, onde nós vamos ter que deixar, sim, os partidos de lado, e nós já conversamos isso ontem, com alguns partidos, e pessoas de expressão da cidade, com um vínculo forte politicamente da cidade, onde eu pude participar, e deixar o partido de lado, e nós vemos um projeto para a cidade para esse período. Nós não podemos entrar lá com, desculpa o linguajar, mas entrar com fígado lá e vou demitir todo mundo porque eu sou anti-PT, né? Não é assim que nós vamos poder trabalhar, nós vamos ter que sentarmos, conversarmos, né? O presidente da Câmara e o prefeito que vai assumir é do nosso partido, é o Prudêncio, o doutor Prudêncio, um menino super inteligente, preparado, mas sozinho também não vai conseguir fazer isso. Então é um momento de transição que, se acontecer, nós vamos ter que trabalhar com mais gente, com mais pessoas, com a própria imprensa, com a comunidade, mas claro que sempre com a autonomia e com a decisão final do prefeito. Mas vejo preocupante, porque é uma troca de governo no final de mandato já, porque nós estamos próximos, já estamos articulando eleições para 2016. Nós já estávamos sentando para conversar quem vai ser os candidatos. Nos bastidores você sabe disso. Quem vai ser candidato a prefeito em 2016? Em qualquer roda que você for, você já ouve os pré-candidatos a prefeito, pesquisas nas ruas acontecendo. Então você imagina, você já próximo de uma eleição e próximo da eleição vai anteceder uma nova eleição. Então você para o mandato tampão. Para o mandato tampão, né? Então tem que ter um cuidado, porque Brusque é muito maior que, eu sempre falo aqui, que uma briga política. Mas tem advogados, os promotores e juízes que estão vendo tudo isso
com certeza são pessoas responsáveis, e se o prefeito não voltar, o prefeito é o Prudêncio por 90 dias, e nós, como PSD, vamos ter candidato a prefeito, né, indicado pelo nosso partido, e claro, compondo com alguém, e também, se não acontecer, deixa isso para 2016, e que a atual administração toque esse final de governo até dezembro de 2015, né, que é o final do mandato dele. O secretário falou aí acreditando numa eleição direta. Direta. Não crê na eleição indireta. Não, eu acho que pelo que a gente conversou, como já passou 2 anos e 3 meses, né, já se cumpriu a metade do mandato, nós vamos ter uma eleição onde o eleitor poderá ir votar, né? Até porque... em função da decisão que foi em 2013. A decisão, né, foi e ele estava sob liminar, uhum, né? Então, nós vamos ter uma eleição nova, assim, em Brusque, onde o eleitor vai votar e vai escolher o novo prefeito. Se você perguntar para mim, tá, mas na sua opinião, volta? Não, eu acho que está decidido, o prefeito está cassado, o vice-prefeito está cassado, não voltam mais, e nós vamos ter o próximo prefeito a partir de, acredito, entre 10, 15 dias, o presidente da Câmara deve assumir a prefeitura, o doutor Prudêncio, presidente da Câmara, e vai convocar uma nova eleição, e nós vamos fazer esse ano mais uma vez e votar para prefeito, né? E aí que se escolha o candidato que vai administrar a cidade aí por aproximadamente 1 ano, né? Você falou em bom senso, quase isso, não usou essa palavra, mas bom senso em relação agora a não pensar em partido político, mas pensar na cidade. Baseado nisso, que tipo de ideia tem o Bósio em relação aos candidatos para essa eleição, se ela for direta? Você acha que o PSD, por exemplo, tem que lançar candidato, ou o PSD participaria de um grupo de partidos, de uma composição de repente única, né? Não, uma candidatura única, o que eu acho difícil, mas enfim. Não, o PSD terá candidato, uhum, né? Isso já está decidido, né? A gente conversou na parte da manhã, nós conversamos ontem também. Mas já tem nome, Bósio? Nomes, o PSD tem... Bem, Dirley, assim, ó, não gosto de falar vários nomes, né? Porque o PSD é um partido muito grande, né? Mas nós temos aí 4 vereadores, né? Que um é o presidente da Câmara e que vai assumir a prefeitura, que deverá assumir a prefeitura, que é o Prudêncio. Nós temos o Dejair Machado, com uma experiência enorme, o vereador Ivan Martins, que é um excelente vereador e de uma outra pessoa de uma bagagem muito grande, e temos o doutor Jonas, também, que já foi candidato a vice-prefeito, né, 2 vezes, que já foi vereador, e não sei se legalmente eu posso também estar nessa lista, mas a gente pode estudar também um outro nome. Mas o PSD, com esse grupo de pessoas, né, nós temos nossos suplentes também, com uma majoritária, nós vamos decidir quem vai ser o nosso candidato a prefeito. Claro que não chapa única, chapa pura. Se houver a eleição, o PSD com mais um partido, né? Porque você vai precisar do seu vice, ter um vice-prefeito. Mas, muito friamente, eu acho que esse momento não é você querer ser o prefeito da cidade. Isso tem que ficar para segundo plano. Essa vaidade, né? Essa questão do ego, você tem que ceder nesse momento. Nós temos que ver quem tem realmente condições que, se isso acontecer, porque nós estamos falando ainda sobre possibilidades, né? Porque pode tudo isso que eu estou falando aqui, e eu não gostaria de ouvir amanhã o prefeito, então, Cassado, voltar aqui e dizer: o Jones falou tudo isso e eu estou aqui, eu sou o prefeito. Nós estamos falando em cima de possibilidades. Mas se houver essa possibilidade, é de ter uma pessoa que tenha capacidade e que tenha um grupo de pessoas ao redor para que a gente faça esse 1 ano e 3 meses, ou 1 ano e meio de administração que resta, de uma forma muito tranquila, transparente e focada, porque, como eu falei, eu principalmente, tenho divergências com o prefeito em algumas obras, mas nem tudo que está aí está errado.
Nós não podemos olhar a sigla do partido e ir com o fígado para cima disso. Nós temos que ter um certo cuidado. E em 1 ano e meio para você organizar a prefeitura e administrar é muito complicado. Você precisa de um grupo. Tanto é que foi que quando o prefeito Paulo Essel se elegeu em 2008, lembro muito bem, e você deve lembrar disso, Dirley, e você que está nos ouvindo, está nos assistindo, quando chegou em 2010 se falava que o prefeito Paulo Essel nunca mais se elegeria, né? E foi prefeito reeleito, né? Está aí, se reelegeu, porque ele passou 2 anos ajustando, vendo de que forma seria melhor administrar a cidade e implantar o seu plano de governo dentro da cidade. Então, você montar um plano de governo em 45 assim, ou 60 dias e pôr em prática isso em 1 ano, 1 ano e meio, é muito difícil. A forma mais fácil ou próxima disso é você montar uma majoritária com prefeito e vice, mas com alguns partidos coligados, pensadores, a própria imprensa civil. Eu acho que tinha que envolver isso, na minha opinião, porque Brusque não pode ficar à mercê de uma rivalidade política. Essa é a minha preocupação. E eu sempre tive essa preocupação e sempre falei para você no seu programa, em jornais e rádios que eu participo, né? Brusque é muito maior que uma briga pessoal de 2 pessoas de 2 partidos, ou de siglas partidárias. Brusque hoje é a 6ª economia de Santa Catarina, né? Então nós temos que ter uma cautela e um cuidado muito grande. Para quem for o nosso candidato a prefeito, independente de quem for, quem sabe que o PSD abra mão e não seja o candidato a prefeito e acabe apoiando um outro candidato. Mas que essa pessoa tenha essa responsabilidade, esse compromisso e que esteja focado que o principal objetivo é não prejudicar os brusquenses. Quando eu falo brusquenses, os empresários, os funcionários, os cidadãos, porque a nossa cidade é próspera, é uma cidade que tem as pessoas trabalhadoras e que querem ver uma Brusque melhor, e não uma Brusque brigando por cargos políticos. Muito bem, agradeço a presença do secretário de Desenvolvimento Regional, Jones Bósio, aqui no Estúdio Mais, programa Dirley Silva na TV Brusque. Muito obrigado, Jones, sucesso para você. Eu agradeço, Dirley, e estamos sempre à disposição ao seu canal e à sua rádio, se você for necessário. Deixo um forte abraço a todos os brusquenses. Amigo assinante da TV Brusque, voltamos na próxima semana com mais um assunto de interesse da comunidade. Um grande abraço e até lá.